Vou compartilhar minha tela com vocês. Na tela, vocês estão vendo projetados aí o exercício 1. Esse exercício 1 encontra-se na página 18 da apostila. E podem pegar a calculadora, hoje é dia de usar a calculadora, e esse exercício 5, que estão vendo aqui, é uma questão do Enem, está na página 19 da apostila, ok? Então, página 18, para a gente iniciar o exercício 1, e depois página 19, tá? Vamos lá. O exercício 1 da página 18, ele pedia assim, ó, para cada um dos conjuntos de valores, obtenha a média aritmética, a mediana e a moda. Então, vamos iniciar aqui com a letrinha A. Para calcular a média desses números, 2, 5, 1, 9, 6, 2 e 3, vocês deverão somar tudo e dividir pela quantidade de números. Então, aqui eu tenho o total de 7 números, certo? Então, o primeiro passo aí que eu peço para vocês, peraí que tem aluno querendo entrar, o primeiro passo aí é somar tudo, tá? Uma dica, o símbolo de média é o xizinho com um tracinho em cima, tá? Então, estamos na letra A do exercício 1 da página 18. Calculadoras apostos, somem aí para mim. 2 com 5, com 1, com 9, com 6, com 2, com 3. Vê quanto é que dá toda essa soma. Dá 28. Muito bem, 28. Como eu tenho 7 números, eu vou dividir o 28 por 7. E quanto dá 28 dividido por 7? 4. 4, certinho. Dúvidas de como calcular a média? Não, pro. Não? Então tá. A mediana é a próxima informação. Para a gente trabalhar com a mediana, esses dados precisam estar em ordem crescente. Eu falo isso no vídeo. Então, simplesmente eu não consigo olhar a mediana se eles não tiverem em ordem crescente. Por quê? Qual é a ideia da mediana? A mediana é o que está no meio. Então, esses dados precisam estar em ordem crescente. Vamos lá. Quem é o menor de todos esses valores? 1. Vou separar com vírgula. Quem é o próximo valor? 2. O 2 aparece 2 vezes, né? Então, vou colocar 2, 2. Quem é o próximo? 3. 3, muito bem. Quem é o próximo? 5. Isso. O próximo? 6. E o próximo? 9. Muito bem. Coloquei eles em ordem crescente. Essa daqui se trata de dados ímpares, né? Então, quando está em dados ímpares, é mais fácil de achar mediana. É o número que está aqui no meio. Quem é o número que está aqui no meio? 3. 3. Quem assistiu ao vídeo viu que o símbolo de mediana é o M maiúsculo com um Ezinho aqui embaixo. Nesse exercício, a mediana é igual a 3. E, por fim, o exercício ainda pede para a gente calcular a moda. A moda, gente, o símbolo é o MO, né? Aqui pequenininho. E o que é estar na moda? É a coisa que aparece bastante vezes, né? Quando a gente vê todo mundo tá na moda, né? Todo mundo tá na moda, aí tem aula remota, né? Então, é uma coisa que todo mundo está fazendo. Aqui no caso, quando a gente fala estatística, qual é o número que se repete aqui? Qual é o número que aparece mais vezes? 2. O 2. Então, a nossa moda é 2, tá? Olha que interessante, a média deu 4, né? A média é alta. A mediana, que está no meio, 3. E a moda, que é o que tem a maior frequência, é o número 2. Alguma dúvida na letra A, gente? Não. Não? Tá bom. Agora nós vamos à letra B. Quem está acompanhando aqui, para calcular a média na letra B, eu preciso somar todos esses valores e dividir por 8, porque eu tenho 8 numerozinhos aqui, tá? Vamos lá. Quem realizou a soma de todos esses? Se não fez ainda, pode fazer. Dá 34? 34, muito bem.
34 dividido por 8. Por que por 8? Porque eu tenho 8 valores. Quanto dá 34 dividido por 8? 4,25. 4,25. Muito bem. Dúvidas na média? Não. Não? Agora, para calcular a mediana. Para calcular a mediana, eu preciso organizar eles em ordem crescente. É o primeiro passo. Vou organizar eles em ordem crescente. Então, quem é o primeiro número que aparece? 1. 1. Separar com uma vírgula. Quem é o próximo? 3. E o 3 aparece quantas vezes? 3. Então, 1, 2, 3. Quem é o próximo? 5. 5. O 5 aparece quantas vezes? 3. 3 também, tá? E por fim, nós temos o número 9. 9. Então, o primeiro exemplo, para calcular a mediana, foi super simples, porque eu tinha o 3 que estava no meio. Nesse caso aqui, você tem números pares, você tem 8. Então, você não tem um número que está exatamente no meio. Você tem aqui, ó, você deixa 4 para o lado de cá e 4 para o lado de cá. Quem assistiu ao vídeo, viu que nesse caso aqui, né, quando ela for um número par, para calcular a mediana, eu tenho que pegar o último do primeiro grupo com o primeiro do segundo grupo e calcular uma média. Então, eu preciso trabalhar com esses dois valores, que é o 3 e o 5, e calcular uma média. Para calcular uma média, eu somo o 3 com 5 e divido por 2. 3 mais 5 dá 8. E 8 dividido por 2 dá 4. Então, a minha mediana aqui é 4, tá? Não tem o valor exatamente do meio, quando for par, né? Tá no meio. Então, eu deixo uma quantidade de números para um lado, que é exatamente igual a outra quantidade, e eu calculo uma média desses dois números. Essa é a minha mediana. Alguma dúvida? Não. Não? E por fim, nós temos a moda, tá? A moda é o número que tem a maior frequência. Quando a gente pensa no nosso dia a dia, o que está na moda é o que está todo mundo fazendo, né? Lá no vídeo eu falei que tinham exemplos que não existem modas, quando todo mundo tem a mesma frequência, mas existe o exemplo quando é bimodal, quando tem mais de uma moda. Nesse caso, quais seriam os números que aparecem com maior frequência? 3 e 5. 3 e o 5. Então, essa moda aqui é bimodal, tá? Aparece o 3 e o 5 na mesma quantidade. 3 e 5 são modas. Alguma dúvida na letra A e B? Alô, alô, galera? Não. Não? Não. Tá, então vou apagar aqui. E agora nós vamos à letra C, tá? Letra C, o mesmo procedimento das demais, tá? O primeiro passo aí é somar, tá? Então, para calcular a média, o símbolo de média é o x com tracinho em cima. Vou somar todos esses valores e dividir por 10, porque no total eu tenho 10 valores. Somem aí para mim e digam quanto é que dá toda essa soma. Tá 45, eu acho. 45. Dá 45. Muito bem, certinho aí, 45. 45 dividido por 10 dá 4,5. 4,5. Muito bem, certinho. Para calcular agora a mediana, eu preciso organizar esses dados em ordem crescente, é o primeiro passo. Quem é o menor de todos eles? O 0. O 0. Muito bem. Quem vem depois? 1. 1. Depois. 2. Depois. 3. Depois. 4. Depois. 5. Depois. 6. Depois. 7. Depois. 8. Depois. 9. Muito bem. Esse daqui é um exemplo na qual nós temos uma quantidade de termos par, tá? Então, a mediana é o valor que está no meio, né? Então, você não vai ter um número que está exatamente no meio. Você vai deixar aqui, ó, 5 para cá e 5 para cá. A mediana, quando é assim, exemplos pares, você precisa fazer uma média do último valor com o primeiro valor
né, o último do primeiro grupo com o primeiro do segundo grupo. Então, eu vou fazer uma média. Então, eu vou somar o 4 com 5 e dividir por 2. 4 com 5 dá 9, e 9 dividido por 2 dá 4,5 também. Então, a média e a mediana aqui foram os mesmos valores. E, por fim, eu que tenho que calcular a moda. Alguém conseguiu descobrir a moda dessa letra C? É a modal? Não tem. É a modal, muito bem, não tem moda, né? Então, vou colocar aqui, ó, não existe, tá? Por quê? Porque todos os valores aparecem uma única vez, não tem nenhum que se destaca em relação aos outros. Então, nesse caso aqui, ó, não existe moda. Ok? Alguma dúvida na letra C? Não, Pro. Não? Peraí, que deve ter alguém que deve ter caído. Está tentando entrar novamente. Agora vamos na letra D. Letra D, vou calcular a média. Primeiro passo, somem todos os valores. E aqui nós temos 9, tá? Então, vai somar tudo e dividir por 9. Quanto dá essa soma aí? Quem fez? 52. 52? 54, não é? 54? 54, De isso. cabeça agora. Isso que é importante vocês experimentarem aí. Então, dá 54, certinho. Dividido por 9. Quanto que é 54 dividido por 9? 6. 6. Muito bem. Essa é minha média, tá? Agora, eu vou organizar os dados em ordem crescente para a gente calcular a mediana. Então, por que número que eu começo? 3. 3. Quantas vezes eu ponho 3? 3. 3 vezes. Muito bem. Quem é o próximo número? 7. O 7 eu ponho também 3 vezes, ok? E por fim eu tenho 8. Quantas vezes eu ponho 8? 3 vezes. 3 vezes também, tá? A mediana aqui são 9 valores, né? Então, esse daqui é mais fácil. É aquele que está exatamente no meio, tá? Eu deixaria 4 para um lado e 4 para o outro. O que está exatamente no meio aqui, ó, é o número 7, tá? Dividiu 4 para um lado e 4 para o outro. Quando ela for ímpar, tá? É exatamente o número que está no meio. E por fim, eu tenho que calcular a moda. Alguém saberia me dizer a moda? Trimodal existe, professor, ou não? Não, não. Eu ia falar isso. É. Então, esse daqui é interessante porque confunde um pouco com a nossa cabeça. Se você olhar o C e o D, eles têm a mesma característica. No C, cada número aparece uma única vez. Na letra D, o 3 aparece 3 vezes, o 7 aparece 3 vezes e o 8 aparece 3 vezes. Não tem nenhum que se destaca. Eles têm todos a mesma quantidade de frequência. Então, esse também é um que não existe moda. Não tem nenhum aqui que tenha uma frequência maior. Todos têm exatamente a mesma quantidade de frequência. E é óbvio, né, que ele coloca aí para a gente justamente pensar, porque a ideia é isso mesmo. Quando a gente bate o olho, a gente acha que é trimodal, porque tem 3 modas. E, na verdade, não existe moda, porque o 3 aparece 3 vezes, o 7 aparece 3 vezes e o 8 aparece também 3 vezes. Todos eles têm a mesma frequência. Então, aqui não existe moda. Tudo bem? Tudo bem, prof. Tá bom. Agora, nós vamos ao exercício 5 da página 19, tá? Eu vou apagar aqui. Ela é uma questão do Enem. Como eu falei aí no início para o Leonardo, média, moda e mediana, todo ano cai no Enem. Todo ano, tá? Eu acompanho o Enem há muitos anos e todo ano a gente tem questões aí do Enem que envolve média, moda e mediana, tá? É importante aqui, eu não coloquei as alternativas, porque a ideia é que a gente faça esses cálculos, né? E aí depois a gente olha junto aí as alternativas, tá? Então, o primeiro passo, fazer a leitura do texto, para depois a gente ver o que ele está pedindo aí. Lembrando que esse exercício encontra-se na página 19 da apostila, tá? Ele fala assim, ó.
Uma equipe de especialista do Centro Meteorológico de uma cidade mediu a temperatura do ambiente sempre no mesmo horário durante 15 dias. Essa informação aqui, ó, 15 dias, ela é importante. Depois eu comento até o porquê, tá? Intercalados. Então, ele foi medindo um dia. Então, vamos por lá. Ele mediu no dia 1, aí ele pulou o dia 2, ele mediu no dia 3. Depois pulou o dia 4, mediu no dia 5. Então, ele foi intercalando, mas ele mediu no total 15 dias. A partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é frequente. Essa parte, gente, são a parte distrator. Não vai ter muita função aqui no texto. É mais para atrapalhar ali um pouquinho na hora de responder a questão. Esse tipo de procedimento é frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos. As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro. Então, ele tem lá, no primeiro dia, 15,5, no terceiro dia, 14, no dia 5 lá do mês, 13,5 e assim por diante. Ele fala assim, ó, em relação às temperaturas, os valores da média, da mediana e da moda são respectivamente iguais a. Eu vou dar uma dica, pode ser que a gente já calculando a mediana e a moda, a gente já consiga dizer qual é a alternativa correta. Por que eu estou falando isso? Porque calcular a média de todos esses valores aí, vocês terão lá na hora da prova, em 3 minutos, com o nervosismo, né? Somar todos esses valores, olhando que tem um monte de número que tem decimal, então a probabilidade aí de vocês errarem é grande, né? Então a gente vai tentar calcular apenas a mediana e apenas a moda e ver se já ajuda a gente a tomar uma decisão aí na alternativa, sem precisar calcular a média, sem fazer um valor aí tão alto e dividir, que aí a probabilidade de você perder tempo nessa questão seria muito grande, tá? Primeiro passo, nós vamos focar na mediana, então, tá? Vou fazer aqui na caneta, na cor azul, vou focar a mediana. A mediana, eu tenho no total aqui 15 dias. Eu preciso organizar em ordem crescente para descobrir quem é a mediana, quem é que está no meio. A pergunta que eu faço agora é a seguinte: eu preciso colocar as 15 temperaturas em ordem crescente aqui? Alô, alô, galera? Preciso colocar até o final as 15? Acho que não. Não, isso mesmo. Até qual que eu preciso ir que já vai garantir eu calcular a mediana? Até a metade. Até a metade, muito bem, né? As outras não precisa continuar anotando, né? Então, vamos me ajudar aí. Qual é o menor valor? 13,5. Tá, 13,5. Quantas vezes aparece o 13,5? 3. 4. 3? Acho que 4. 3, 4, 4. Muito bem. Então, ó, anotei o 13,5 4 vezes. Ó, tô só tirando ele aqui só para a gente não confundir, tá? Risquei ele aí na cor azul. Qual é o próximo valor? 14. 14 só aparece uma vez, né? Ó, então já tenho 5 valores aqui. Quem é o próximo? 15,5. 15,5. Opa, pus um pontinho onde não era para pôr. Tá aqui, ó, 15,5. Eu já tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos fazer o próximo. Quem é o próximo? 16. 16. Esse daqui seria o 7º valor. 16 está aqui embaixo. E quem é o próximo? 18,5. 18. Tem um 18 antes daí, não tem? Tem 18 no final. Tem o 18 aqui, ó, né? Tô riscando ele, tá? Então, gente, o que aconteceu? Eu não preciso continuar aqui a minha conta. Por quê? Eu tenho, no total, 15 valores.
Se vão ficar 7 para um lado e 7 para o outro, eles já estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse daqui é o 8º valor. Não preciso mais anotar os 7º valores aqui, os outros 7 valores. Nesse momento, eu sei que a minha mediana será 18 graus Celsius. Economizei aí um bom passo aí da minha conta, né? Pergunto, eu consigo determinar a moda? Sim. Consegue. Quem é a temperatura que aparece mais vezes? Quem é a minha moda? 13,5. 13,5 graus Celsius. Se eu sei que a mediana é 18 e que a moda é 13,5, eu já consigo marcar a alternativa aí? Dá uma olhadinha na apostila. Consegue, muito bem. E olha só que interessante. Se você olhar aqui na apostila, ela é bem interessante, porque em todas as alternativas, ele está dizendo, em todas, ele está falando que a média é 17 graus Celsius, né? Na alternativa A está 17, na alternativa B está 17, na alternativa C está 17, na 18 está 17 e na E está 17. Então, em todas as alternativas, está dizendo que a média é 17. Então, esse dado aqui, ó, se torna inútil calcular. Você está no Enem, você está querendo ganhar tempo. Então, não há necessidade. A partir do momento que eu já sei que a média é 17, eu vou focar na mediana e na moda. Qual é a alternativa aí que se encaixa na minha resposta? B. B de bola. Muito bem, certinho, tá? Então, a B, a moda tá 13,5 e a mediana tá 18. Pro, se eu quisesse calcular a média, o que eu teria que fazer? Só para que a gente deixe bem claro aí. Quem quiser calcular a média, teria que somar todas essas temperaturas, tá? Dá um total de 255 e dividir pelos 15 dias, tá? É aí que chega nos 17 graus, tá? Mas lembre-se, no Enem, o que vocês conseguirem economizar de tempo é a melhor coisa que vocês podem fazer, tá? Tudo bem nessa questão, gente? Tudo. Tudo. Tá bom. Agora, nós vamos... Deixa eu trocar minha tela aqui. Vamos ao exercício 6, tá? Da mesma página, da página 19, tá? Olha só, essa é uma questão do vestibular, tá? Sempre, gente, média, moda, mediana é não só presente nos Enems, como é presente também nos vestibulares. É um conteúdo aí que é bem cobrado, tá? Então, essa questão é questão 6 da página 19. Ele fala assim, ó, as 10 medidas colhidas por um cientista num determinado experimento, todos na mesma unidade, foram as seguintes. Então, 1,2, 1,2, 1,4, 1,5, 1,5, 2, 2, 2, 2, 4 vezes e 2,2. Ao trabalhar na análise estatística dos dados, o cientista esqueceu-se, por um descuido, de considerar uma dessas medidas. Desta forma, comparando os resultados obtidos pelo cientista em sua análise estatística com os resultados corretos para essa amostra, poderíamos afirmar que, então, esse cientista teve um pequeno descuido e na hora de calcular a média, a moda e a mediana, ele esqueceu de anotar um valor, ok? O primeiro itemzinho fala assim, ó, a moda e a mediana e a média foram alteradas? Pensem comigo, se eu esquecer de anotar qualquer um desses valores, eu altero a moda? Não. Por que não? Eu acho que... Ah, não. Acho que talvez sim. Não, a resposta tá certa. A resposta é não. Porque assim, se você vê, tipo, toda essa reta, o 2 é o que mais se repete. Mesmo se você tirar 1, ele vai continuar sendo o que mais se repete. Isso mesmo, Larissa, certinho o pensamento. Então, ó,
o que a Larissa falou? Se eu tirar, vamos supor, por descuido, né? Vamos supor que eu esqueço de anotar esse 2 aqui. Mesmo assim, o 2 aparece com maior frequência. Então, a moda não altera, a moda continua sendo 2. Agora, pergunto, e a média? A média afeta. A média afeta totalmente, né? Se você somar tudo e dividir por 10, dá um valor. Se você somar tudo e dividir por 9, dá um valor totalmente diferente, independente do valor que você tenha esquecido aqui. Então, a letra A está descartada, tá? A moda não foi afetada. A letra A já está descartada. Letra B. A moda não foi afetada, mas a média foi. O que vocês acham? Tá certo. Tá certo. Deixa eu ver se tem algum aluno que caiu e tá. Então, o que aconteceu? Olha só, eu preciso continuar lendo as próximas alternativas se a B já está correta? Não. Não. Então, é isso que vocês vão ter que pegar o jeito lá na hora do vestibular e na hora do Enem. Vocês têm que ganhar tempo. Então, às vezes, ler as alternativas, você vê, essa daqui não tinha conta nenhuma. Só tinha essa análise que a Larissa falou. Então, às vezes, você não precisa ficar esquentando a cabeça, nem sempre é conta. Mesmo dentro da matemática, tem questões que é mais interpretação de texto do que de matemática. Tá aí a importância de você ler as obras e de se dedicar a essa interpretação de texto. Então, não há necessidade de olhar a C e a D, tá? Quando eu já percebi que a letra B está correta, eu já cancelo aqui, ó. A moda não foi afetada, foi o que aconteceu, porém, a média foi, tá? Se depois vocês quiserem testar, pode tirar um número qualquer e calcular a média e depois calcular no total para vocês conseguirem observar que a média é sempre afetada. Dúvidas nessa 6? Não. Não. Agora vamos à 7. Essa 7 também é uma questão aí de vestibular. Ela é um pouquinho mais trabalhosa. Eu só vou andar um pouquinho aqui com as minhas alternativas. E só vou aumentar aqui para que vocês consigam enxergar bem direitinho aqui os valores. Ele fala assim, ó. Os gráficos abaixo representam a distribuição das notas dos alunos de duas turmas, da turma A e da turma B, numa prova que todos realizaram. Então, todos os alunos da turma A e da turma B realizaram a prova. No eixo horizontal constam as notas e no eixo vertical a quantidade de alunos que tiraram 4 notas. Vamos tentar entender. Então, lá na turma A, quantos alunos tiraram nota 5? 5. Sim, muito bem. Quantos alunos tiraram 6? 25. 25. Tá vendo que a minha coluna tá entre o 20 e o 30? Então, você tem aí 25, certinho. Quantos alunos tiraram 7? 45. 45, tá? Só para a gente organizar para entender. Porque essa questão aqui é uma questão que parece fácil, mas ela é de nível médio para difícil, porque você precisa entender de interpretação de gráfico, que foi o que a gente fez na última aula, e depois saber aí o que é média, o que é moda, talvez. Vamos ver o que ele está pedindo aí, tá? Aí ele fala assim, olha só, essa parte é importante da questão. Então, a gente já sabe fazer a leitura do gráfico. Ele fala assim, ó, o MA minúsculo representa a média de todos os alunos da turma A. O MB minúsculo representa a média de todos os alunos da turma B. O MA maiúsculo, ele representa a média dos 25 alunos de maior nota da turma A. E o MB grandão representa a média dos 25 alunos de maiores notas da turma B. Então, na verdade, aqui, você tem que saber calcular a média total e depois a gente tem que fazer essa análise aqui, quantos alunos, do total de alunos, dos 25 aí, quais é que tiraram as maiores notas,
tá? Então, primeiro, a gente vai fazer junto aqui o cálculo das médias da turma A e da turma B. Lembrando que o MA minúsculo representa a média da turma toda de A e o MB minúsculo representa a média de todos os alunos da turma B, ok? Então, vamos calcular a média. Esse daqui dá um pouquinho mais de trabalho, porque você tem que multiplicar, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, MA minúsculo e vou calcular a média. Vamos lá, junto comigo. Quantos alunos tiraram nota 5 aí, da turma A? 5. 5. Então, eu vou fazer 5 vezes 5, porque são 5 alunos que tiraram a nota 5. Quantos alunos tiraram 6? 25. Então, 25, eu vou multiplicar por 6, porque eu tenho 25 alunos tirando a nota 6. Próximo. Quantos alunos tiraram 7? 45. 45 vezes 7. Mais. Quantos alunos tiraram 8? 15. 15, tiraram 8. E por fim, nós temos quanto tirando 9? 10. 10, tá certinho? Isso. 10, tirando 9. Isso daqui eu vou dividir pelo total de alunos. Alguém conseguiu descobrir quantos alunos tem nessa turma? 100. 100, muito bem, tá? Como é que a Larissa chegou nesse valor, se vocês quiserem entender? Ela somou a quantidade de alunos, então ela somou os 5 com 25, que deu 30, 45 com 15, que deu 60, né? Aí 30 com 60 dá 90, e a gente tem mais 10 aqui, por isso que a gente chega no 100, tá? Primeiro vamos fazer as multiplicações. Então, calculadoras aí, apostos. 5 vezes 5, 25. 25. Muito bem. Mais 25 vezes 6. Essa é fácil também. 150. 150. Muito bem. Agora, 45 vezes 7. 315. Muito bem. 15 vezes 8. 120. 120. Mais 10 vezes 9. Essa é fácil. 90. 90. Vai somar tudo isso e dividir por 100 para calcular a média. Então, vamos lá. 25 mais 150 mais 315 mais 120 mais 90. Somou tudo, deu quanto? 700. E 700 dividido por 100 dá a média? 7. Então, o MA minúsculo, eu sei que vale 7, tá? Dúvidas até aqui? Não. Não? Eu vou aproveitar que a gente já está todo organizado aqui com o da turma A e a gente vai calcular o MA maiúsculo. Lembra, o MA maiúsculo representa a média dos 25 alunos de maiores notas, tá? Quem seriam esses 25 alunos aí que possuem maiores notas? Ó, Os que tiraram 9 e 8? isso, muito bem. Os que tiraram 9, os que tiraram 8. Acabei de destacar aqui. Então, como é que seria calculada essa média? Eu tenho 15 alunos que tiraram 8 e eu tenho 10 alunos que tiraram 9. Então, no total, eu tenho 25 alunos aqui. Isso eu tenho que dividir por 25, tá? Quanto que dá 15 vezes 8 mesmo? A gente já tem essa multiplicação, dá 120. E 9 vezes 10, 90. E isso tem que dividir por 25. 120 com mais 90 dá? 210. E 210 dividido por 25 dá? 8,4. 8,4. Então, deixa eu anotar aqui, né? Que o meu MA maiúsculo é 8,4. Então, MA maiúsculo é 8,4, tá? Vou zerar a parte tudo que a gente fez do A para a gente fazer do B, tá? Vou zerar tudo aqui. Vamos trabalhar junto agora com a letra B.
a média do B dá um pouquinho mais de trabalho, porque você tem um pouquinho mais de nota. Aí você tem alguém que tirou 10, né? Mas não é impossível de fazer. Então, agora eu vou calcular o MB minúsculo. Média é igual. Acompanhe comigo lá. Quantos alunos tiraram 4? 10. 10. 10 vezes 4. Mais. Quantos alunos tiraram 5? 5. 5. Então, 5 vezes 5. Mais. Quantos alunos tiraram 6? 15. 15. Então, 15 vezes 6. Mais. Quantos alunos tiraram 7? 35. 35? 35 vezes 7. Mais. Quantos alunos tiraram 8? 20. 20. 20 vezes 8. Mais. Quantos alunos tiraram 9? 10. 10. Então, 10 vezes 9. E quantos alunos tiraram 10? 5. 5. 5 vezes 10. Tudo isso deverá ser dividido por 100, ok? Por que 100? É o total Já de não. alunos. O total de alunos. Muito bem, né? Para quem quiser somar, para saber aonde chega aí nesses alunos, é só vir somando 10 com 5, com 15, com 35, com 20, com 10, com 5. Um total de alunos aí dá o total de 100, tá? Vamos fazer as multiplicações. 10 vezes 40, falei a resposta. 10 vezes 4, 40. 40. Mais 5 vezes 5, 25. 5. 25. Mais 15 vezes 6, 90. 90. Muito bem. Depois, nós temos 35 vezes 7, 245. 245. Muito bem. Depois temos 20 vezes 8, 160. 160. Mais 10 vezes 9. 90. Opa, peraí que minha caneta zoou. 90. Mais 5 vezes 10, 50. 50. 50. Vou somar tudo isso e dividir por 100, tá? Então, somem aí para mim. 40 mais 25 mais 90 mais 245 mais 160 mais 90 mais 50. Deu quanto? 700. 700. 700 dividido por 100 dá 7. 7. Nesse momento, o que aconteceu? Eu já sei uma informação importante, eu já posso descartar algumas alternativas. A média da turma A e a média da turma B deram exatamente iguais, tá? Com isso, eu já posso descartar a alternativa B e já posso descartar aqui a alternativa B. Então, o MA minúsculo e o MB minúsculo são valores iguais. Quem fala isso? Na alternativa A, na alternativa C e na alternativa E. Agora a gente precisa descobrir o MA, o MB maiúsculo. Vamos lembrar quem é o MB maiúsculo. Representa a média dos 25 alunos de maiores notas da turma B. Vamos lá. Vou até trocar minha caneta marca-texto aqui para um amarelo. Olha só, eu tenho 5 alunos que tiraram 10, ok? Eu tenho 10 alunos que tiraram 9. Eu tenho 15 aqui no total. E agora, quantos que eu tenho que considerar aqui desses 8? 5. 10. 5 ou 10? 10. Porque 10. tem mais Muito 10 bem. 20. Isso, porque aqui eu já tenho 15, né? Então tá faltando 10 alunos que tiraram 8. Aí eu vou calcular essa média. Então eu venho lá. 10 alunos tiraram 8. 10 alunos tiraram 9. E 5 alunos tiraram 10. Tudo isso será dividido por 25, porque é a média dos 25 alunos que estão com a maior nota aí. 10 vezes 8, 80. 10 vezes 9, 90.
E 5 vezes 10, 50. tudo isso será dividido por 25. 80 mais 90, 170. 170. quanto? 170, né? É. E mais 50, 220. 220. então eu tenho 220 dividido por 25, 8,8. 8,8. Então, a média aí dos alunos que foram melhor, né, na turma B, é um pouco maior que a da turma A. A turma A, o MA maiúsculo, deu 8,4, enquanto no MB maiúsculo, deu 8,8. Com isso, o que acontece? A gente consegue descartar a alternativa A e a gente precisa olhar quem é que está certo aqui, a C ou a E. O MA é maior que o MB ou o MA é menor que o MB? Lembrando que isso a gente está falando nos maiúsculos. O MA é menor que o B. Isso. Então, essa questão aqui, alternativa E. Ok? Ok. Então, essa daqui, ó, tá vendo? É uma questão que não é meio quase impossível resolver aí em 3 minutos, mas é uma questão que a gente conseguiria resolver. Ok, galera? Ok, pronto. Tá. Deixa eu parar a minha gravação.